E essa manhã eu acordei 4 horas da manhã e comecei a orar. E eu orava, e o Espírito Santo falando comigo: repreende o espírito de ignorância. Espírito de ignorância, espírito. Eu falei: meu Deus, o que é? Nem sabia que existia isso. Mas existe. Espírito de ignorância, um demônio. E eu orei e repreendi aquilo, falei: misericórdia. Vamos ver? Eis que o meu povo está sendo arruinado. Está sendo o quê? Por quê? Porque lhe falta conhecimento de quê? Da palavra. Porquanto fostes negligente no ensino, eu também vos rejeitar. É automático. A fim de que não mais sejais, Deus deu essa palavra para o sacerdote, para que não seja mais o que, gente? Diante de mim, visto que vós esqueceste da Torá, a lei do teu Deus, teu Elohim, teu Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Aleluia. Fosse negligentes, ignorou a minha lei, a minha palavra. Aí Deus está falando: eu vou ignorar. Vocês foram negligentes, rejeitaram, eu também vou rejeitar. Amados, eu quero falar de algo hoje chamado ignorância. Chamado o quê? Já põe aí, Adra, fazendo favor, a palavra ignorância. Porque às vezes a gente prega, às vezes a pessoa pensa que a gente está ofendendo. Quando eu morava lá na roça, eu achava que ignorante é aquela pessoa bruta, estúpido, bocudo. Mas não tem nada a ver com isso. Esse daí é mal educado, como é que é a palavra? Mal-humorado. Ignorante, que eu mandei ser na área de trabalho, não foi? A imagem não apareceu? Ai, Jesus. Mas eu não mandei na área de trabalho, não salvou não? Ei, Jesus. Amém. Mas pesquisa aí, põe aí no Google. No Google. Palavra ignorante. Amém, gente? Significa falta de conhecer, falta de estudo, de cultura, né? Falta de ensino, de conhecimento. E aí a Bíblia também tem o segundo ponto, que é falta de conhecimento de algo. Isso aí é para o lado espiritual, ou de uma causa, que é falta de conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Então, ignorante é aquela pessoa que lhe falta o quê? Conhecimento. O brasileiro, ele tem um problema muito grande de falta de conhecimento, de ignorância. Essa palavra ignorante também, ela já está falando, né? Ignorância, a pessoa que ignora. E a sociedade brasileira, ela tem muito problema com estudo. O que você mais vê é jovem saindo da escola, pessoa que não estuda, que não se interessa. E nós hoje, nós pegamos uma muleta, que nós falamos assim: eu estou velho, eu trabalho. Hoje nós temos redes sociais. É possível você fazer uma faculdade online na tua casa. Mas nós ignoramos.
Esses dias eu negociei meu carro e foi com um rapaz, ele é sargento aposentado do Exército. E eu falei com ele, vamos lá no despachante. Fiquei até com vergonha. Ele falou, despachante? Fazer o quê? Para a gente ir lá transferir? Não, eu faço tudo aqui. Aí, tudo pegou o notebook dele. Ela ficou pequena aqui, né? Olha lá. Falta de conhecimento ou saber, falta de instrução. Incompetência, misericórdia. Imperícia. Para. Então, e ele falou, não, tudo por aqui. Transferimos. Aí ele falou, agora vamos fazer um contrato de compra e venda, como faltou um pouco para pagar. E ele falou, foi lá no Google, modelo de contrato, tal. Imprimiu o contrato, leu, assina aí. Nós temos tudo ao nosso alcance, tudo. Tudo em o nosso alcance. Mas é mais fácil pagar. Nós não queremos ter trabalho. Nós não temos tempo. Eu vou lá e pago. Você tem dúvida sobre alguma coisa, uma lei, um processo? Entra lá no Google. Compra livros. Nós compramos 4 livros, né, Coração? Código de Defesa do Consumidor, Constituição, R$200 esses 4 livros. Constituição Nacional, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal e Código Civil. Estudar. Nós somos logrados. As pessoas negam os nossos direitos. Nós temos direito à moradia. Nós temos direito à saúde plena. Nós temos direito à educação. E as pessoas negam o nosso direito porque nós somos ignorantes. Você vai no mercado, eles logram você. Você vai numa loja, você é mal atendido. Você vai num banco, você vai no hospital. O brasileiro, ele é ignorante. Por isso que nós somos maltratados nas escolas. Nossos filhos são maltratados no hospital. Somos maltratados em todos os lugares. E a Constituição, ela nos dá direito a isso daí. Mas nós somos ignorantes. Não corremos atrás do nosso direito. Aceitamos tudo. Quando eu não uma informação, por isso que Salomão disse que a falta de sabedoria, ela empobrece. E a sabedoria enriquece. Você tem que pagar por tudo. Porque você não sabe, mas tem outro preparado. Mas nós hoje temos acesso a tudo. É só fazer pesquisa, é só estudar, é só ler livros. Nós temos acesso a tudo. Está no Google, está no YouTube. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e ele trabalha de aplicativo, e ele estava falando que a manutenção é muito caríssima. E ele falou, não, eu fui trocar as partilhas, fui lá, comprei na internet, fui lá no YouTube, estudei, e eu mesmo meti a chave e eu troquei, porque é R$100 a mão de obra. Já não concordo também, porque o mecânico também precisa trabalhar, é ou não é, gente? Mas eu só estou querendo dizer que nós temos acesso a tudo. Fomos lá, arrumamos. E aqui, o escritor,
o profeta Oséias, Deus deu uma palavra para ele, Deus falando para ele: o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento da palavra. Eu estou falando de coisas físicas, de coisas do nosso mundo, do nosso dia a dia. Eu ainda não entrei aqui, estou falando dos conhecimentos de causas, de leis, de processo. Você sabia que hoje a pessoa vai se aposentar, ela pega um advogado e advogado é 30%. Você não, nem advogado você precisa. A Constituição tem tudo. Tem livros que ensinam tudo. Você pega, vai lá no INSS, pega os seus documentos, pega tudo que você precisa e chega lá. A lei tal, o artigo tal, me dá direito, eu trabalhei, acabou. Vai te questionar o quê? E a pessoa fala: epa, esse sabe, não dá para me enrolar. Tá bom, vou dar entrada aqui. Isso é um poder. Quando você fala lei tal, me dá direito, eu estou amparado pela lei, o artigo tal, parágrafo, é um poder. A pessoa te respeita na hora. Fala: eu não posso tratar isso de qualquer jeito, que isso aqui não é... Nem de advogado você precisa. Mas nós não queremos pesquisar, nós não temos tempo para estudar. E a gente paga por tudo. Aí você trabalhou lá não sei quantos anos. Aí a época de você se aposentar, aí o advogadão a 30%. E nem precisava, se nós tivéssemos conhecido. Por isso que Salomão disse: a falta de sabedoria, ela empobrece. E a riqueza e a sabedoria enriquece. Quem consegue entender a palavra? Quando ele disse isso, esse profeta Oséias, a vida dele foi dura. Deus fala para ele: você vai casar com uma mulher prostituta. O povo estava em pecado. A palavra estava sendo negligenciada. O sacerdote não estava ensinando a palavra de Deus. E o povo também não tinha interesse nenhum de aprender a palavra de Deus. E o pecado entrou em Israel. Deus fez esse profeta casar com uma prostituta, com o quê? E ele teve filhos com ela. E ele amava, se apaixonou por aquela mulher. Mas ela não era fiel a ele. Ela tinha vários homens. E eu li isso e falei: meu Deus, mas que maldade. Mas Deus falou: você está vendo? Falou com o profeta: assim eu me sinto com o meu povo. Como essa mulher faz com você, é assim que Israel faz comigo. Eu sou o Deus deles, mas eles estão adorando outros deuses. Eu sou o Deus deles, mas eles estão sacrificando a outros deuses, comendo alimento consagrado a outros deuses. Eles adoram outros deuses. Eles me abandonam. E mesmo assim eu amo eles, porque eles são o povo escolhido. Aleluia, as glórias a Deus. E depois ele dá essa palavra e fala: o meu povo está sofrendo, está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. E ele vira ali para o sacerdote: vocês estão negligenciando. O que é a pessoa negligente? É a pessoa que não faz o que tem que fazer. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Isso é negligência. Aí ele fala: eu também estou rejeitando vocês. Porque vocês estão ignorando a minha lei, a Torá.
eu também estou ignorando e vou rejeitar o filho de vocês. Então, querido, isso é muito sério. A maior, eu posso dizer, que a coisa mais importante que Deus deixou aqui nessa terra, neste mundo, é isso aqui, ó. Pensa na coisa mais importante, é o quê? E ignorar isso é um pecado mortal. Traz ruína. Este país está arruinado. Tem muitos crentes arruinados. Porque estão ignorando a palavra de quem? Rejeitando e negligenciando. Deus também ignora. Depois eu vou dobrar o joelho. Deus, eu preciso disso. Ele vai ignorar, que eu estou ignorando, rejeitando a palavra. Põe aí, Adri, Salmos 1. E já vou, não vou demorar não, irmãos. Nós vamos fazer aqui uma oração, porque eu orava hoje e eu nem sabia que existia espírito de ignorância, nem imaginava. E o Espírito Santo falou, repreende o espírito de ignorância. Nós vamos orar agora. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos... Por que eu vou seguir o conselho de alguém? Eu não conheço, eu não sei, eu não estudo, não pesquiso. Alguém sabe. Não se deixa ser influenciado pela a conduta dos pecadores. Eu não sei, mas tem alguém que sabe. E muitas vezes é alguém sacana, maligno, pecador. Ele distorce e ele influencia. Pensa num povo influenciado, é nosso povo brasileiro. É influenciado. Política, pelo YouTube. Como é que fala? Tem até, né, influência. As pessoas têm um canal de influência. Um cara de endemoniado, meu Deus. E a pessoa está lá seguindo. 1 milhão de inscritos. É uma profissão rentável hoje, influência. E aí a Bíblia está dizendo o quê? Que não se deixa ser influenciado pelos... E não se... pela conduta... Ai, meu Deus. Não se deixa se influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Vai. Ao contrário, sua plena... O que é plena? Aquilo que é completo. A sua plena satisfação está onde? E na sua lei faz o quê? A Bíblia é para ler? Não, a Bíblia é para meditar. É diferente de ler. Agora vamos sublinhar essa palavra, satisfação. Vamos ler a promessa. Aí o que acontece, Adra? Com a pessoa que se comporta desse jeito. E depois você volta ali. Vai. Ele é como uma árvore plantada à margem das... Sempre verde, sempre dá fruto. E dá fruto no tempo apropriado. E suas folhas não murcham. Tudo quanto ele realiza, ele prospera. Volta lá no satisfação. Tem uma bênção. Tem uma promessa. Tem uma vitória naquela pessoa que a sua satisfação está na lei do Senhor, está na palavra, e medita nela de noite. Satisfação. E eu te pergunto hoje para mim, e eu pergunto para você, aonde está a sua satisfação? O que te satisfaz? Quando você chega do seu trabalho, quando você está de folga um sábado e um domingo, o que está satisfazendo você? É a Bíblia?
ou é videogame, ou é futebol, ou é filme, é Netflix, Facebook, TikTok, YouTube. Aonde está? O que satisfaz? Aquilo que você mais gosta de fazer quando você está de folga. Chegou do trabalho, o domingão, o que você mais gosta de fazer é aquilo que está te satisfazendo. Tem pessoa que o que satisfaz ela é o trabalho. Ela trabalha, CLT, ela chega em casa, ela vai trabalhar em casa. Tem pessoas que satisfaz ela é filme, sei lá, é a pescaria. O cara chega em casa, a folga dele, pega a vara o dia inteiro no rio, tomando mordida de mosquito. Aquilo satisfaz ele. É errado? Não, claro que não. Mas eu estou querendo te alertar que tem uma promessa, que tem uma bênção, que tem uma vitória, que tem alegria, que tem felicidade para aquelas pessoas que seu prazer está na palavra dele e nela medita de dia e medita de noite. Não é ler, é meditar, é diferente. É você meditar, é você pegar a Bíblia. Não. Você vai pegar 2, 3 versículos e você vai ficar com aquilo na cabeça. Meu Deus, o que isso quer dizer? Senhor, e você vai pesquisar. Você vai para trabalhar, você está com aquilo na cabeça. Isso é meditação. Que palavra maravilhosa, que coisa gostosa. Aquilo não sai da sua cabeça. Tem uma bênção para esse tipo de gente. Eu já vi pessoas falar, e eu entendo que eu também era assim: pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. O que é isso? Falta de prática. Você já percebeu quando você começou a andar de carro, como é que você era barbeiro, deixava o carro morrer toda hora? Aí você foi praticando, pronto. Falta de prática. Começa a meditar. Começa a ler. Daqui a pouquinho você está entendendo tudo. Uma vez Jesus, ele disse, João 15, versículo 7 diante: se vós estiver em mim, e a minha palavra estiver em, pedirei tudo o que? Gente, essa promessa é muito forte. Pode pedir o que quiser. Mas para isso, a palavra dele tem que estar em quem? Meditação. O que é meditar? É estar em intimidade, em comunhão com o Senhor. Porque lá no livro de João, ali a Bíblia diz que no início era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Jesus. Se você medita, se você passa tempo, se você investe em tempo, se você gasta tempo com a palavra, você está com Jesus, você está do lado dele, você está em comunhão, intimidade, e ele vai começar a revelar as bênçãos, ele vai começar a te dar sabedoria, ele vai começar a te dar direção, ele vai começar a te dar direcionamento. Muitas coisas que a gente sofre poderia ser evitada se nós meditássemos na palavra, porque o Senhor está do nosso lado, nós estamos com ele, ele está com nós e ele vai dando direção. Não vai, não faça, não é da minha vontade, você ia se livrar de muito problema. Meditação. O meu povo está sendo arruinado. Nós já entramos, eu também, em muitos problemas que não era para ter entrado. Já choramos muitas lágrimas que não era para ter chorado. Se nós estivéssemos meditado aonde? Porque meditar é estar com ele, é estar com a palavra. E a palavra está em você. E ali ele vai começar a te
te revelar. E muitas vezes, eu já vi pessoas assim, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me revela. Aqui, está tudo na Bíblia, tudo. A Bíblia, ela é algo vivo, ela tem um poder, isso aqui. Aqui tem poder para curar, aqui tem poder para libertar, para transformar, para prosperar, para mudar a vida. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus, que precisa ser revelado para nós. Nós precisamos extrair isso daqui. Como? Meditando nela dia e noite. A falta de conhecimento, o negligenciar. O que é negligenciar? Você sabe que isso aqui é poderoso. Você sabe que isso aqui é a palavra de quem? De Deus. Mas às vezes está lá na tua casa tomando poeira. É gastar tempo com isso daqui. E orar. Senhor, não estou entendendo, me revela, me mostra. Leu de novo, Senhor, não estou entendendo. Pega no outro dia mesmo, Senhor, me fala. Deus vai ver interesse, insistência, e Ele vai te revelar. É perder tempo, investir tempo com isso aqui. Aqui tem riqueza, aqui tem tesouro. Isso aqui é o próprio Jesus encarnado no nosso meio. Se eu rejeito isso daqui, eu estou rejeitando a Deus. Se eu ignoro isso aqui, eu estou ignorando o próprio Senhor. E ali no Salmo ele fala aquele que é bem-aventurado, aquele que medita, né? Lá em Josué ele fala para fazer conforme a palavra do Senhor orienta. Por que eu tenho que meditar? Porque aqui tem ensinamento, aqui tem instruções. Porque, queridos, qual o nosso problema? Que nós achamos que nós somos donos do nosso próprio. Não é. Tem lei, tem ordem, tem disciplina, tem direcionamento. Aqui está a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Por que a pessoa peca? Porque ela não medita. Ela quer viver a vida dela para onde o nariz dela aponta, ela vai. Meditar, vai tomar uma decisão, vai entrar em algo, medite. Deus vai te revelar porque você está íntimo da palavra dEle. Eu quero ter intimidade com Deus. Palavra. Não, eu vou orar de madrugada, ore. Mas não tem nada melhor de que ter intimidade do que você meditar na palavra dEle. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero ter uma experiência metafísica. Eu quero ter experiência. Eu quero ver coisa. Palavra. Nós, principalmente o crente, é cheio de porquê. Se tem pessoas que querem resposta para muitas coisas, porque nós sabemos da capacidade do nosso Deus, que Ele é grande e poderoso. E nós queremos resposta. E a gente fica, por quê? Por quê? Medita, que Ele vai revelar o porquê. Disso daqui, irmãos, nós podemos extrair tesouros. Aqui tem bênção escondida. Aqui tem riqueza. Aqui tem salvação. Aqui tem uma direção que muda a sua história, que muda a sua família. Aqui tem uma palavra que muda a tua vida.
E tem coisa que Deus quer tratar com você. É você e Ele, a intimidade, você e Ele. Quem está conseguindo compreender? Pastor, mas por que eu sei que a Bíblia é importante, que a Bíblia é poderosa, que a Bíblia é a palavra de Deus, que aqui tem... E por que eu não leio? Por que quando eu vou começar a ler me dá sono? Como é que eu vou começar a ler alguém me atrapalha? Eu começo a ler, eu não tenho paciência. E hoje eu orava de madrugada e o Espírito Santo falava, espírito de ignorância. O diabo não quer que você medita. O diabo não quer que você descubra a riqueza que está aqui. Aleluia, glórias a Deus. Você começa a ler, começa a dar sono. Começa a ler, você não tem paciência. É um espírito isso daí. Passamos meia hora com a cara na tela do celular. Mas não temos paciência para passar 15 minutos estudando a Bíblia. 1 hora assistindo jogos, um bando de perna de pau jogar bola. E eu gosto de assistir também. Mas não temos paciência de ficar 20 minutos lendo, comendo da palavra de Deus. É um espírito isso daí. Eu não sabia disso. Um espírito. Espírito de ignorância. Quer ver o povo de Deus ignorante, ignorando, rejeitando a palavra. Para quê? Para que ele venha dominar a vida. E Deus falou para aquele povo, porque vocês ignoraram, eu também estou ignorando vocês. Porque vocês rejeitaram a palavra, eu estou rejeitando vocês. E a gente ora, muitas vezes parece que a oração bate no teto e volta para trás. Por quê? Estamos ignorando. Quem consegue compreender, irmãos? É difícil para mim estar pregando isso aqui. Eu queria pregar para você, Deus vai te abençoar, Deus tem promessa, como os muitos fazem. Mas o meu trabalho não é esse. E eu li para você, Deus cobrando e rejeitando os sacerdotes. E o povo também, povo pagano. Uma vez Deus falou para Josué, Josué, ser corajoso e ser firme, para você fazer tudo que está escrito na lei do Senhor. Você vai conduzir esse povo, ou seja, para mim pregar a palavra de Deus, eu tenho que ser firme, eu tenho que ter coragem. Porque se a gente for ceder à pressão, se eu for pregar por conveniências, por interesse, por performance, eu vou mudar as minhas pregações. Por isso que muitas vezes eu sou crítico a alguns pregadores online. Porque o compromisso deles é com escrita, irmãos. Eles lucram muito com isso daí. Eles não estão preocupados com a tua salvação. Eles estão preocupados com o número de likes de inscritos. Que vai ter retorno para eles. E hoje, eu quero desafiar você. Começando lá em casa, já falei com a minha esposa. Nós não vamos ser ignorantes. Vocês não vão ter um pastor ignorante. Mas eu também não vou ter um povo ignorante. Eu sou velho, velho é o capeta. Estude, pesquise, seja informado, tenha conhecimento. Estude a Bíblia. Estude a palavra. Até mesmo para mim não vir aqui e enrolar você. E se eu enrolar você aqui? Você tem que saber o que eu estou pregando, se é verdade.
Medite na palavra. Busque conhecimento. Aí depois a gente vai para o nosso filho. Você tem que estudar, mas você não estudou. No meu tempo é difícil, mas agora é fácil. Mas eu não tenho paciência. Porque é chato estudar. Tudo que é bom geralmente é ruim de fazer. Mas depois que vem o resultado, você vai falar, ainda bem que eu... Quem consegue entender? Amém, irmãos? Medite na Bíblia de dia e medite na Bíblia. Tem intimidade com a palavra. Tem habilidade com a palavra de Deus. Por quê? Porque há uma unção na vida daqueles que meditam na palavra. Tem uma unção. Tudo tem unção. Tem a unção do músico, tem a unção do pastor, tem a unção do obreiro, tem a unção do pregador. Mas existe a unção do meditador. Deus vai te dar uma unção diferenciada. Quando o diabo ele foi a perturbar Jesus, ele usou a palavra de quem? Porque o diabo conhece. De Gênesis a Apocalipse. Ele sabe o poder que isso aqui tem. Por isso que existe o espírito da ignorância. Que quer ver e quer que os crentes principalmente sejam o mais ignorantes possível. Porque se você começar a ter intimidade, e se você começar a ter a revelação do que Deus tem aqui para você, a sua história muda, a sua vida muda. Ele vai ter que cair por terra e você vai ser abençoado. Glórias a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que vai dar fruto no tempo apropriado, aleluias, glórias a Deus. As suas folhas não vão murchar e será próspero em tudo que realizar. Quantos querem isso nessa noite? Levanta as suas mãos para os céus. Eu quero declarar sobre a sua vida essa bênção, a bênção do meditador. Fique de pé no seu lugar. Essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, aqui não tem nada diferente. Porque hoje eu vejo os pregadores, eles são tentados a pregar algo que a pessoa nunca viu. Aí começa a colocar aquelas, sabe, aquelas teologia, filosofia, e começa, não, isso aqui é uma palavra de direcionamento. Porque muitas vezes a gente fica consumindo aquilo que a pessoa, aí a gente vai ver aqueles pregadores, você fala, não, mas como ele prega? Porque ele estudou. Estude e você vai entender também. Medita de manhã, diga glória a Deus. Medita à noite. Não estou falando de você ficar o tempo inteiro, não. Disciplina você. Tira 10, tira 20. Sábado eu estou de folga. Vai pescar, vai jogar bola, vai fazer o que você quiser. Mas você tem que ter o tempo para a palavra. Porque isso aqui tem vida, tem bênção. Domingo, faz o churrasco, assa a carne, come com força, vai para a casa do parente, mas você precisa tirar uns minutos para meditar na palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos rejeitando, negligenciando, e seremos rejeitados também.
E depois vamos clamar a Deus. Jesus morreu por isso aqui. Pedro morreu por isso daqui. Tiago morreu por causa disso. Estevão morreu por causa disso. Por causa da palavra de... Isso aqui tem valor. Você não tem noção do que os impérios, os imperadores, os reis fizeram para acabar, para isso aqui não chegar para nós. Chegou! E o que nós estamos fazendo com isso daqui? Meu Deus do céu! Uma guerra, gente, para chegar a palavra para nós. E ela chegou. E o que você está fazendo? Tenha intimidade. Medite. Coma a Bíblia. Aleluias. A Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. E você vai ver como é que o Senhor vai te dar revelação. Você vai ver como é que o Senhor vai te mostrar coisas. Você vai ver como é que o Senhor vai te dar livramentos grandes. Tudo revelado através da palavra dEle. Quem consegue entender? Eu quero fazer uma oração nessa noite. Em nome de... Para que o Senhor venha arrancar do nosso meio um espírito chamado de ignorância. Espírito da ignorância. E não somente a palavra de Deus, mas nós precisamos estudar. As coisas estão evoluindo, estão se modernizando. Quem consegue entender? Nós precisamos evoluir também. Em nome de... E hoje nós temos acesso, na tela de um celular. Você faz curso, faz até faculdade. Precisamos evoluir. Precisamos ter conhecimento. Precisamos ser bem informados. Até mesmo para ajudar os outros. Até mesmo para ajudar os menos desfavorecidos. Quem consegue entender? Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Deus de poder e Deus de glórias. Eu gostaria que você fosse sincero para Deus. E você pedisse perdão para Ele. Eu chorei, eu li isso aqui. E olha que eu leio a Bíblia, querido. E olha que eu sou um amante da Bíblia. Mas quando o Senhor ministrava o meu coração, eu falei, meu Deus. A Bíblia é vida. A Bíblia é riqueza. A Bíblia tem poder. A Bíblia, aleluias, é o Senhor encarnado em nosso meio. E nós muitas vezes, nós rejeitamos, nós ignoramos a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos o estudo, o ensino. E o Senhor fala para o profeta: o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Meu Deus dos céus, quanto não são as vidas que foram arruinadas, por falta de uma direção, por falta de uma revelação do Senhor, por falta de uma intimidade com o Senhor. Problemas poderiam ser evitados. Meu Deus dos céus, peça perdão para Ele. Diga para Ele nessa noite: Senhor, me ajuda. Eu quero meditar na Tua palavra, eu quero ter intimidade com a Tua palavra. Aleluia, as glórias a Deus.
Diga para ele: Senhor, não quero ser ignorante. Em nome de Jesus, na autoridade que está no teu nome, Senhor, nessa noite eu quero repreender esse espírito maldito, esse espírito do diabo, o espírito da ignorância, que quer ver um povo ignorante, que quer ver um povo desinformado. Meu Deus, que seja repreendido este mal em nome de Jesus. Aquele espírito que coloca preguiça, aquele espírito maldito, Senhor, que não deixa as pessoas entender a tua palavra. Temos tempo para tudo, menos para meditar na palavra do Senhor. Mas o Senhor tem uma bênção para aqueles que meditam. O salmista diz: ante o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. A palavra de Deus, ela tem que nos dar satisfação, meu Deus do céu. Às vezes nós temos prazer, temos satisfação em tantas coisas inúteis. Mas a verdade é que nós temos que ter prazer na tua lei, na tua palavra, aleluias. Eu peço que o Senhor venha ungir coração nessa noite, venha ungir, meu Deus, pessoas nessa noite, com essa unção, a unção da meditação. Que o Senhor venha colocar satisfação e prazer no coração, meu Deus, dessa igreja, aleluias. Para que a tua palavra, meu Deus, comece a dar alegria, a dar satisfação. Porque o Senhor tem bênção para esses. Eles serão como ave plantada à margem do rio, aleluias. E vai prosperar em tudo que realizar. Abençoa essa igreja, Senhor. Nós não vamos ser, meu Deus, ignorantes, não. Mas nós seremos sábios, conhecedores da tua palavra, conhecedores da tua lei, aleluias. E que esse espírito maldito seja repreendido da nossa casa, seja repreendido da nossa família, seja repreendido dos nossos filhos. Os nossos filhos não serão ignorantes, em nome de Jesus, mas serão conhecedores, meditadores, e satisfarão na lei, na palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, diga a Deus, diga Espírito Santo, diga: me ajuda, me ajuda, me unge com a unção do meditador, aleluia. Diga: Senhor, coloca em mim fome pela tua palavra, satisfação na tua palavra, e que seja repreendido na minha vida, da minha mente, do meu coração, os espíritos, os demônios da ignorância, e que a partir de hoje eu venha virar essa página e começar uma nova história de vida como meditador da palavra do Senhor. Aplauda Jesus.